eu consegui arrumar uma pessoa no momento para conseguir controlar as obras, que agora eu vejo, tipo assim, eu tenho aquela pessoa lá que controla a obra, me sobra mais, entendeu? Do que das outras vezes que eu estava ali e não tinha aquela pessoa. Às vezes eu ficava assim, mas será que se eu pagar tanto mais para aquele profissional lá e deixar ele aqui na obra, será que vai me render isso aí? Entendeu? E hoje eu vejo que se deixar aquele profissional ali, mesmo você pagando mais, às vezes ele vai te render mais do que ele gasta, entendeu? Então, às Sim. vezes compensa. Isso, vou até te falar. Isso no processo de você aumentar valor de quando eu falo valor é aumentar o preço por conta por conta de que o teu valor em relação ao mercado também está sendo percebido diferente. Você vai ter uma demanda maior, você precisa se organizar para isso, porque o que acontece? Todo mundo quer serviço, né? Todo mundo quer serviço, quer fechar a obra, eu quero fechar a obra, eu quero serviço. Só que, mano, você vai ter que entregar. E aí que está o grande diferencial. Né? É aí que muitos clientes também tomam na cabeça, porque acreditou lá no profissional, entre aspas, né? Só que aquele cara vai ter que te entregar a obra. E aí acontecem os problemas. E aí você tem que planejar, porque o planejamento ele não está só na parte ali de preciso planejar para fazer a obra, não, mas tá ligado lá atrás, que é o seu planejar de como você vai direcionar ali sua empresa, seu negócio, para você crescer e administrar as obras que você for fechar, porque senão você começa a ter um monte de problemas. E os maiores problemas que os pintores reclamam, por incrível que pareça, Matheus, às vezes não é nem falta de serviço, é problema com equipe, problema de retrabalho em obra, as situações de obra que acabam acontecendo. Ninguém reclama, reclamam de preço, às vezes, né? Que nem você falou, pô, não cobro o preço que eu acho que eu realmente valho. Mas não falta serviço. Então, tenho até observado que os problemas estão mais focados no fato de não planejar. O que é planejar? Planejar é algo complicado? Não é, cara. É pensar. O que é planejar? É pensar de forma antecipada no que você vai ter que fazer para cumprir aquela tarefa. O que acontece? Fechou, bum, tem que começar amanhã, vai para a obra, junta, pega o cara, põe no carro, manda para a obra, manda começar a lixar lá para o cliente ver que já começou. Todo mundo, a grande maioria faz isso na pressão, na correria e não pensa. Aí depois os problemas começam a acontecer. Então, o planejamento tem que se organizar, porque crescer sem organizar, sem se estruturar, é perigoso pra caramba. Então, a partir do momento que você, quero ser o melhor daqui da região, quero cobrar mais por isso, o mercado vai te exigir mais, você tem que estar preparado para isso.